de toda acusação. Amém? Glória a Deus. Podei-vos assentar. É maravilhoso, né, irmãos? Nós temos essa certeza. Esse corinho era da harpa cristã, um corinho antigo, mais alto que a neve serei, né? Nós possamos ter essa certeza que estamos no caminho certo, que estamos com Cristo. Amém? Quero que você, neste momento, abra sua Bíblia digital, sua Bíblia escrita, sua Bíblia que você trouxe, lá no primeiro livro de Salmos, do 1 ao 6, que fala sobre a verdadeira felicidade. Salmo do 1 ao 6. Tem aqui, se os irmãos não trouxeram, né? Nós temos aqui também. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Nós possamos ter a certeza dessa verdadeira felicidade. Amém? Nós precisamos permanecer no caminho correto, no caminho do Senhor. Glória a Deus por isso, né? Irmãos, mais um domingo estamos aqui, temos também alguns recados para nós estarmos dando. Estamos chegando com a graça de Deus ao final de mais um ano, né? E que ano? Um ano de muitas incertezas, um ano de muitas situações diferentes em todas as áreas, para todas as pessoas. Não dá para se dizer que foi um ano comum, não foi. Mas uma certeza nós podemos ter, que Deus não largou o controle, que o controle continua na mão dEle. Então, que nós possamos ter essa certeza, que mesmo com tudo do lado do avesso, né? Todas as coisas visivelmente fora do lugar, Deus está no controle de tudo. Amém? Muitas pessoas, né, na área de educação não estudaram, não que não trabalharam, mas não exerceram suas funções plenamente esse ano. Alguns comércios passaram um bom tempo fechado, alguns hospitais com lotação máxima. Então, diga-se de passagem, que está tudo de pernas para o ar. Só que em tudo Deus tem um propósito. Ele não perdeu o controle de absolutamente nada. E cabe nós, povo seu, povo escolhido, o clamor. Cabe a nós a intercessão. Cabe a nós buscarmos ao Senhor, porque Ele sempre, sempre, no final, Ele tem o melhor. Para os que o buscam, para os que o procuram. Amém? Então, que nós possamos ter essa certeza. Então, estamos chegando em dezembro, né? Como todo dezembro, nós temos as nossas comemorações, nós temos as nossas finalizações, nós temos o nosso fechamento de ciclo, né? Eu digo que é o fechamento de etapas. E ainda essa semana nós temos a terça-feira do louvor na praça, com os homens, as mulheres, não vou dizer só os adolescentes, não, os homens, os jovens homens, as jovens mulheres, os adolescentes, as jovens senhoras. Tá aqui, ó. Tá um pouquinho escuro, mas esse aqui foi um que nós fizemos, que juntou assim uma meia dúzia de gente. E é interessante porque muitas vezes a gente acha, não, só a gente que vai estar lá louvando, né? E chegou um rapaz, acho que foi nessa semana que eu estava, né, Júnior? Que foi, não essa semana que passou que eu viajei a Campo Grande, na semana retrasada. Chegou um rapaz desviado lá. E ele conhecia a Bíblia de cor e salteado, e conhecia os louvores e ainda pedia, eu quero tal louvor, eu quero tal louvor. E eu falei, glória, né? Então, é interessante como Deus, Ele vem falar
quando ele precisa falar com alguém. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, eu vou lá falar com tal irmão, que tal irmão vai me revelar. E um simples louvor na praça, Deus fala ao coração dos que passam. Então, Deus, Ele quer falar conosco o tempo todo. É isso que nós precisamos ter essa compreensão. Deus está querendo o tempo todo se comunicar conosco. Nós que muitas vezes não estamos na sintonia certa. Então, nós precisamos, como um rádio, colocar na sintonia do que Deus quer falar. Amém? E foi uma bênção, porque esse rapaz lá teve, ele pediu Zaqueu, ele pediu vários hinos, né? E ele não só pediu louvor, como ele falava de cada pessoa que ele pediu louvor, que ele conhecia na Bíblia, né? Eu estou meio desviado, mas é isso aí, eu vou levar esse cara aqui, que era amigo dele, tudo doidão. Eu vou levar esse cara aqui para os caminhos do Senhor. Eu falei, isso aí, amém, glória a Deus por isso, né? Então, lá a gente, além de estar em comunhão, além de fortalecermos a comunhão, soltarmos as crianças um pouco na praça, a gente também tem o privilégio de evangelizar outras pessoas. Então, que você possa estar levando uma pessoa junto com você, um visitante com você, né? Convidando alguém para ir, porque é um momento totalmente descontraído. É numa praça, não tem uma placa de igreja, não tem alguém pregando, mas ali o Espírito Santo de Deus ele vai trabalhando, né? Então, aqui foram as terças-feiras, tem sido dessa forma. Essa semana eu até comprei 4 cadeiras, né? Comprei 4 cadeiras para levar, porque no primeiro dia que eu fui, eu levei uma manta, coloquei no chão e aquela manta foi pouco para tanta criança, né? E a criançada queria correr, a gente falou, não, vamos sentar aqui. E eles lá se envolveram, né? Então, tem sido bênção as terças-feiras. Então, nessa terça-feira ainda, nós vamos ter esse momento de comunhão. E você que tem filho adolescente, leve, vai fazer diferença. Nem que ele vá emburrado. Chega lá, não tem como não se soltar, não aplaudir, não cantar, não pular, não se alegrar no Senhor. Quarta-feira, nós estamos quase finalizando, deve ter no máximo mais 2 aulas ainda, 3, estou chutando só essa. Nós temos a última aula da Mulher Única e passa voando, irmãos, vocês viram? Mais uma formatura, nossa 2ª turma, né? E é um privilégio de Deus. Mediante a pandemia, mediante um ano que tínhamos muitas incertezas, nós estarmos com 2 turmas da Universidade da Família, Mulher Única e Homem ao Máximo. Então, nessa quarta-feira estaremos encerrando a Mulher Única, a turma de Mulher Única. Na quinta-feira, como todos sabem, não teremos o PGM essa semana. O PGM já encerrou do ano de 2020. Sempre que entra dezembro, nós encerramos as atividades dos pequenos grupos. Mas nós temos a nossa comunhão e confraternização natalina. Essa comunhão e essa confraternização natalina vai acontecer não nessa quinta-feira, que vocês estão já preparando as coisas para o nosso Natal, né, para a nossa festa natalina, que vai ser na outra quinta. Se eu não estou enganada, quinta-feira é dia 10 de dezembro. Como que vai funcionar? A gente vai estar falando nos grupos, mas aqui a gente já tem alguns multiplicadores do que vai acontecer, né, que você já pode falar para o seu irmão. Cada família vai trazer um prato natalino. O que é um prato natalino? É uma farofa crocante, é um frango assado, é uma salada tropical, é um salpicão, alguma coisa. Pesquisa no Google, tem tanta coisinha fácil de fazer, uma farofa de banana, tem tanta coisa legal, uma sobremesa, né? E a gente vai tentar, na medida do relacionar nos nossos PGMs, porque daí a gente tenta não trazer o prato repetido, né? Como assim não trazer o prato repetido? Vai ter 3 salpicão e vai faltar arroz, né? Então, um arroz alegria, colorido. Então, a gente vai fazer isso como sempre a gente fez e sempre deu muito certo. Então, cada família vai trazer um prato natalino. Provavelmente o arroz, como a igreja sempre faz, né? Então, as irmãs, a gente vai se reunir aqui na igreja, nós preparamos o arroz aqui. Porque senão vem muito arroz também. Então, o arroz a igreja dá. E cada família vai trazer o prato, que pode ser uma sobremesa, uma salada ou uma carne, e uma bebida, um refrigerante 2 litros. Né? Vamos colocar Guaraná ou Coca? Pode ser? Guaraná ou Coca? Ou um suco, daí o suco fica à vontade para qualquer um, porque tem gente que não toma refrigerante. Então, Guaraná, Coca ou um suco. Tá? Por que eu falo isso? Porque senão a gente tem Fanta laranja, Fanta uva, Sprite, suquita, e daí abre tudo. Né? Então, Guaraná ou Coca, acabou, a gente vai repondo. Amém? Então, na próxima quinta-feira, nós vamos preparar aqui no Jardim da Igreja o nosso Natal. Não é só para membros. Tem pessoas que estiveram conosco esse ano e que você pode convidar novamente para estar conosco. Né? Passou aqui na igreja, nos visitou, foi no nosso PGM algumas vezes. Então, convide essa pessoa, porque
na próxima quinta vai ser um momento de celebração. Nós vamos celebrar por tudo que o Senhor fez durante esse ano no nosso meio. Glória a Deus por isso. Irmãos, e nós temos muito o que celebrar, porque aqui dentro não entrou o Covid. Então, Deus, Ele é tremendo. Nenhum dos nossos foi alcançado por essa doença. Então, eu louvo a Deus por isso. E se teve alguém que pegou, passou tão rápido que a gente não ficou nem sabendo. Glória a Deus por isso. Deus cuida, irmãos. Isso é maravilhoso. Então, na próxima quinta, nós teremos a nossa festa natalina. E não nessa, na outra. Nessa sexta-feira nós não teremos nenhuma atividade. No sábado nós teremos Homem ao Máximo, é isso? Júnior? Tem? Eu não estou gostando desse negócio. Cadê a foto das mulheres únicas? Hein, mulherada? Como assim? Igual no meu PGM. Eu preciso de um fotógrafo no meu PGM. Depois eu lembro que eu tenho que bater foto quando eu vejo a postagem do Júnior. Eu disse, meu Deus, esqueci da foto. Então estão aqui os homens ao máximo. Esses homens que têm feito a diferença nessa igreja. Esses homens que são homens que estão dedicados ao reino do Senhor. E que eu tenho certeza que para o ano de 2021 ninguém segura esses homens. Eles vão multiplicar, E vocês vão ver o que vai ser a próxima turma ano que vem. Gente, para o ano de 2021 nós temos muitos planos, não esquecendo também algo muito importante, vocês deixem na agenda de vocês, eu já estou avisando aí com mais de 20 dias de antecedência, quase 30 dias, no dia 20 de dezembro, é um domingo pela manhã, às 10 horas, após o culto, nós teremos a nossa Assembleia Geral na igreja. Irmãos, a Assembleia funciona assim, quando você está aqui, você opina, você vota, você ouve o que está acontecendo. Se você não vem, não tem como você votar, não tem como você fazer. Não tem o que você fazer, você só vai ficar sabendo. E muitas vezes não é a forma que você ficaria sabendo estando presente na nossa Assembleia. A princípio, dia 20 de dezembro, o pastor Djalma já estará vindo para cá, para fazer a nossa Assembleia Geral, prestação dos relatórios desse último trimestre, e vai estar nos apresentando alguns nomes de pastores futuros para virem para cá. Pela conversa minha com ele, provavelmente, na última semana de janeiro, primeira semana de fevereiro, o novo pastor já vai assumir a igreja. Não? Então, o que nós precisamos? Estar em oração, para que a vontade do Senhor ela prevaleça. Não a minha vontade, a sua vontade, mas a vontade de Deus. Porque como a palavra de Deus diz, a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas desde que nós estejamos em sintonia com Cristo. Amém? Lene, o que eu esqueci que a Lene fez assim com a mão? Achei que você tinha pedido para falar, achei que tinha esquecido alguma coisa. Então, aqui estão os nossos recados, recados dados no sábado, como eu falei, Homem ao Máximo, nesse sábado agora. Domingo pela manhã teremos o nosso culto normal, porque mesmo que a gente encerre as atividades do PGM, os cultos aos domingos pela manhã eles continuam, pelo menos vai ser até o final do ano. Quando o novo pastor vier, provavelmente ele vai sentar conosco, vai ver se vai manter os cultos pela manhã e à noite, vai ver o que vai acontecer, amém? Então que vocês possam, o que eu esqueci? Como que eu esqueci aqui? E ontem, irmãos, foi uma bênção, uma bênção, nós tivemos o nosso primeiro encontro do ano, eu acho que foi, primeiro encontro do ano do Jovec. O Jovec são os jovens evangélicos de Bodoquena, todas as igrejas reunidas num só propósito de levar o amor de Cristo, de louvar e de adorar. Uma mensagem direcionada para esses jovens, para esses adolescentes, e nós sabemos que uma formiguinha só não consegue fazer um grande formigueiro, e que para nós expandirmos Cristo nessa cidade, nós precisamos nos unir, que sozinho nós não conseguimos. Então, através dos jovens, eles têm um projeto muito bacana, que é reunir todos os jovens da cidade e fazer atividades. Isso eu acho muito importante, porque o mundo aí fora está oferecendo tantas coisas, eles estão se deixando levar. Tem narguile, tem reunião com cerveja, tem fumo, tem palheiro, tem tantas outras coisas que não agradam a Cristo,
e nós, através do louvor, através da adoração, através de reuniões, envolvendo todas as igrejas, né? Eles participam junto conosco. E isso é muito, muito importante. Por que eu falo que é muito importante? Porque nós moramos numa cidade de interior, uma cidade que não tem quase nada para essa faixa etária. Não tem nada. O que tem aqui? Que nós possamos dizer assim, não, vai ter uma atividade para os jovens. Lá estão eles na beira da praça, fumando, bebendo, né? Lá estão eles no meio das avenidas, nos bares da cidade. Quer dizer, então nós precisamos ter uma atividade exclusiva para eles, porque é o momento que eles vão vir para adorar ao Senhor, é o momento que eles vão vir para ouvir a palavra. E saem daqui, eles vão se reunir numa sorveteria, saem daqui, eles vão combinar de ir num balneário jogar um vôlei, saem daqui, eles vão marcar um futebol, né? Então são atividades que nós precisamos atentar para os nossos jovens. Porque senão é só celular o dia inteiro, celular, joguinho de celular, WhatsApp, mensagens, coisas que a gente não tem nem acesso. E trazendo, incentivando os nossos filhos a estarem aqui. Muitas vezes eles vêm contrariados, viu? Muitas vezes vêm. Mas depois é só deixar Deus, que Deus ajuda e resolve tudo, né? E foi bênção ontem, recebemos aqui os irmãos de diversas denominações, Quadrangular, Assembleia de Deus, Madureira, Deus é Vida, Deus é Verdade, acho que do Lírio. Teve mais, me ajudei, Júnior. Católicos também tivemos. O que mais? Quadrangular, Jerusalém, né? Então, teve várias denominações aqui. Irmãos, a partir do momento que as igrejas entenderem que não é placa, ninguém segura Bodoquena. Essa cidade vai virar uma bênção, essa cidade vai virar a cidade de referência dos evangélicos. Amém? Então, é nisso que nós precisamos crer. Glória a Deus por tudo isso de recado. Eu falo, né? Olha, 8h30 lá, eu tenho que acelerar. Mais uma vez, nós estamos aqui com o pastor Aliomar, Conceição, sua esposa, sua filha, seu futuro genro, Rafael. Futuro, porque vai demorar um pouquinho, tá, irmãos? Rafael, estão conosco desde ontem pela manhã, tem sido uma bênção. Para nós é um privilégio recebermos eles toda semana, né? Igual o Rafa falou, mãe, mas toda semana vem pastor aqui em casa. Mal sabe o Rafa a bênção que é recebê-los, né? Porque na medida que você recebe o homem de Deus, você tem a honra daquele homem. Amém? Então, que nós possamos sempre nos dispor a receber, a alimentar, a abençoar as pessoas que vêm aqui à nossa igreja. Glória a Deus por isso. Neste momento, você que veio preparado com o seu dízimo, com sua oferta, nós chegamos no momento de dedicação de vida. Irmãos, como vocês sabem, eu sou a tesoureira dessa igreja. E durante esse ano, Deus multiplicou de formas que não tem nem como falar tudo o que está acontecendo aqui. Enquanto o mundo lá fora está em crise, Deus tem honrado todos os nossos compromissos, tem nos ajudado a honrar todos os nossos compromissos. Não sei se os irmãos viram a igreja, nós já fizemos a primeira etapa da pintura, que foi na parte externa. Já fizemos toda a parte da calha da cozinha, porque estava chovendo dentro, então já vedamos para não chover. E vamos etapa por etapa, passo por passo, né? Muitas vezes, às vezes a gente sabe que é difícil, porque muitas vezes você tem a disponibilidade do valor, você tem a disponibilidade do material, mas você não tem a pessoa para fazer o serviço, né? Então, mas Deus, Ele tem nos honrado, Ele tem caminhado conosco e tem nos abençoado cada dia mais. Nós temos as nossas salas do Ministério Infantil, né, para terminarmos, e é necessário, porque ano que vem, se assim Deus permitir, nós começamos as nossas atividades com as crianças de novo. No último PGM, eu fiz um desafio na minha célula. Em qual área que você quer servir ao Senhor? Nós finalizamos 2020, muitos, né, em muitas situações ficaram aguardando, mas agora chegou o momento de você perguntar para o Senhor: Deus, onde o Senhor quer que eu sirva? Em qual área o Senhor quer me usar? O que eu posso fazer para o teu reino? Porque se cada um de nós movermos uma pedra, a gente consegue fazer uma montanha. Amém? Então, irmãos, pergunte onde que Deus quer te usar. Se é responsável pela cozinha, se é responsável pela abertura do templo, se é responsável pelo ministério infantil, ministério de mulheres, ministério de homens, aonde Deus quer te usar.
Em que área você quer se encaixar? Porque é muito fácil para mim, líder, chegar lá, Leomar, você vai ficar responsável por todos os homens da igreja. Rafael, você vai ficar responsável pelas crianças. Júnior, pelo louvor. Irmãos, mas muitas vezes não é o que você quer fazer na obra de Deus. Muitas vezes você tem uma facilidade maior em determinada área. Mas por honrar o líder, você vai dizer, não, eu fico. Mas não era o que você queria. Então, chegou o momento da gente dizer, Senhor, eu quero te servir. Aonde o Senhor quer que eu esteja? E Deus vai falar o teu coração. E vai de encontro com o desejo que você tem de servir. O que nós precisamos é nos colocar no centro da vontade de Deus. Se nós estivermos no lugar certo, Ele vai falar aonde você vai servi-lo. Amém? Então, você que veio preparado com o seu dízimo, sua oferta, você possa estar segurando que nós vamos estar orando. Senhor Deus, queremos te agradecer, papai, pelo privilégio que temos de devolver a 10ª parte daquilo que pertence ao Senhor. Somos gratos porque nós temos o privilégio de entregarmos aqui na tua casa o nosso dízimo, a nossa oferta, nosso real missionário, com a liberalidade do nosso coração. Não fomos constrangidos para tal, mas nós temos prazer em devolver o que pertence ao Senhor. Obrigada, papai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem afastado de nós todas as doenças, e o Senhor tem nos dado o privilégio de aqui ofertarmos. Queremos te agradecer pelos ofertantes, pelos dizimistas dessa igreja, porventura aquele que veio despreparado para tal, que o Senhor possa abençoá-lo de tal forma que ele tenha alegria em contribuir para o teu reino. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? É maravilhoso, né? Podemos dizimar, podemos ofertar. Neste momento, eu quero chamar aqui à frente o pastor Leomar, que vai dar continuidade a esse culto. Vai trazer uma palavra aos nossos corações. Homem do Senhor que não tem relutado em estar aqui conosco todas as semanas, porque quando ele não vem pregar, ele vem dar o curso Homem ao Máximo. E eu posso afirmar, as bênçãos vêm lá de cima, né? O que o Senhor tem visto aqui é pouco, perto do que Deus faz para aqueles que cumprem o real propósito, né? Experiência dessa muitos de nós já tivemos, então as bênçãos vêm do Pai na sua vida. O Senhor só está fazendo o ID, né? E o restante, Deus, Ele vai completar tudo o que lhe falta. Vamos estender mesmo sentados as nossas mãos aqui, vamos estar orando pela vida do pastor Leomar. Senhor Deus, neste momento, papai, queremos aqui entregar a vida do teu servo, que ele seja um canal de bênçãos nesta igreja, que ele possa falar através da tua boca, papai. Nós pedimos que teu doce Espírito Santo venha preparar a mensagem de hoje, que teu doce Espírito Santo venha abrir os nossos corações para ouvir o que o teu servo, através da tua palavra, vai falar conosco. Deus, abençoa esse culto pela manhã, abençoa a vida dele, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia. Graça e paz do Senhor, amém? Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Tem algumas mulheres felizes, né? Os homens estão começando a melhorar, na verdade, é só o começo, viu, irmãs? E nós, se for a vontade de Deus, nós não vamos parar não, tá? Ano que vem a gente vai, dependendo do pastor que vier para cá, a gente vai continuar trazendo os cursos dentro das possibilidades de podermos abençoar essa igreja. Hoje vai até meio-dia, né? Júnior? Até meio-dia hoje? Brincadeira, gente. Gente, que bênção estar aqui novamente. É um privilégio estar com vocês. Sempre que a gente vem aqui, Deus fala de alguma forma.
E isso vai ficando no coração, e a gente precisa tomar algumas atitudes, né? Trazer para a prática. Sábado, acho que foi sábado passado, se não me engano, o Bim foi pregar o Júnior, e aí nós paramos de frente a um cadeirante, né? Foi sábado passado. E aí o Bim estava falando daquele senhor, que ele está ali cadeirante, porque ele tem diabetes e cortou, acho que uma parte do pé, alguma coisa assim. E eu tenho diabetes. Então, o que significou aquele boa tarde do Binho para aquele senhor? Talvez um boa tarde, né? Mas para mim significou muito, ou seja, um alerta, né? Essa doença existe e ela é perigosa. Então, cada situação, cada momento que a gente vive quando vem aqui é algo tremendo, é Deus falando ao nosso coração. E poder ver sábado à tarde homens quebrantados, compartilhando das suas lutas, do desejo de mudança, gente, isso não tem preço, né? E como a Júlia disse, daqui mais uns tempos ninguém vai segurar o povo dessa cidade. O negócio vai ser tremendo aqui em nome de Jesus. Amém? Vamos começar essa manhã pela ceia, e vamos ministrar a ceia, e depois a gente vai também ministrar uma palavra. Amados, a ceia é algo muito importante, é um momento onde a gente reflete sobre as questões de Jesus na cruz, onde a gente pode ver que nós estamos aqui hoje, né, adorando o Senhor, fazendo parte do corpo da igreja, porque um dia Jesus foi para a cruz por nós. E quando nós olhamos a cruz vazia, a gente entende que realmente valeu a pena, e está valendo a pena, e nós estarmos reunidos sempre em comunhão, mas hoje uma comunhão específica, algo sobrenatural de Deus, e eu sou muito assim fã do dia da ceia, porque sábado a gente começa a orar, falar com Deus, e nesse momento de memorial, termos um tempo de refletir o porquê de tudo isso, como fazer para continuarmos caminhando nos caminhos do Senhor. E aí quando nós olhamos para a cruz e não vemos Jesus, é porque Ele está bem perto de nós, né, cuidando de nós. Como foi dito aqui, situações terríveis esse ano, mas nós estamos aqui, né, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. E para mim, para nós, não é dificuldade nem sacrifício nenhum sair de Campo Grande para vir passar um final de semana aqui. Quem sabe na outra semana eu vou vir na quinta, né? Participar da festa, conhecer uns balneários, daí já tem a formatura, eu já fico uma semana, né, gente? Que bênção. Mas legal, nossa palavra sempre é a palavra tradicional de 1 Coríntios, né, onde fala da ceia. E esse texto, quando você olha um pouco antes, o texto vai falar de um povo que comia, que bebia, que estavam fazendo tipo assim uma bagunça, e aí Paulo chega para alinhar as coisas, e aí ele olha pessoas que comiam muito, outros não comiam, uns bebiam muito, outros não bebiam, então Paulo começa a alinhar agora com a ceia. E aí quando a gente olha Jesus naqueles últimos momentos na ceia, é algo muito importante Deus mostrar aqueles homens que caminharam com Jesus, e mesmo estando perto, ainda traíram. E a ceia, ela vem para mostrar para mim e para você, que nós devemos participar da comunhão com Jesus, participar sempre das comunhões com o povo de Deus, mas alinhadamente, não é de qualquer jeito. E hoje, quando o texto fala examine-se a si próprio, não está dizendo para você olhar para você e orar e dizer, olha, eu falei algo essa semana para minha esposa, ou para o meu filho, ou para alguém, então eu não vou tomar a ceia. Não, às vezes o inimigo está querendo tirar esse momento tão especial da sua vida, de dizendo, olha, você não pode tomar a ceia hoje. Por isso, o examine-se. E a partir do momento que eu examino, eu entrego para o Senhor, eu estou pronto para receber a ceia do Senhor. Amém?
E o texto, ele diz que, a partir do verso 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Então, amados, uma vez por mês nós temos esse privilégio de examinarmos, de participarmos dessa ceia, mas não só aqui na igreja uma vez por mês, mas todos os dias, a gente poder, ao deitar, momento de oração com a família, do almoço, do jantar, ter esse privilégio de poder cear, orar e lembrar de Jesus, porque se nós temos uma família, estamos unidos, reunidos em comunhão, é porque Jesus tem permitido nós vivermos assim. Amém? Eu almocei um dia na casa do Júnior, e lá tem versículo na parede, né? E eles decoram versículo, e eu achei muito interessante aquilo. Na verdade, eu nunca tinha visto alguém colocar versículos para decorar antes do almoço, ou de qualquer refeição. Isso é muito importante, a gente poder estar vivendo esse memorial todos os dias da nossa vida. Amém? Quem está preparado para receber a ceia do Senhor? Todos aqueles que são batizados, todos aqueles que são membros da igreja, que estão frequentes na igreja, e aqueles que, ao examinar, lançar aos pés da cruz a sua luta, os seus problemas, a sua situação, todos esses estão prontos a participarem das ceias, desde que passaram pelas águas, pelo batismo. Então esse é o momento de nós podermos ter essa comunhão com Jesus, essa mesa farta que nós falamos. E eu conheço um casal que eles são convertidos, mas eles falam: poxa, por que a ceia não é todo domingo? Que eles vieram de um lugar que a ceia é todo domingo, então eles acham muito importante você ter esse momento de celebração todos os domingos. Mas para nós que fazemos uma vez por mês, não é só uma vez, só na igreja, a gente pode fazer isso todos os dias, né? Cearmos juntos, sentarmos à mesa, orar com a família e participarmos da ceia juntos. Amém? Quero convidar o Éder, né, a Lene, para estar aqui. Vão servir os elementos. E enquanto eles servem o alimento, eu gostaria que os elementos, eu gostaria que você pudesse colocar diante do Senhor. Fala com Deus antes de comer o pão e beber o cálice. Examine-se a si próprio, e assim você vai estar pronto para estar recebendo a ceia do Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus.
Todos receberam a ceia? Você pode se colocar de pé um momento? Hoje nós ouvimos quase todos os louvores falando sangue, pão, vinho e amor. E é isso que Jesus traz para nós. E eu estava pensando, ali naquele momento onde Jesus estava sendo preso, e Pedro, assustado com tudo aquilo, ataca o guarda, né? Aquele guarda e corta a orelha dele. E a gente olha para Jesus, pegando a orelha e colando de novo naquele guarda. E eu imagino Jesus falando: Pedro, é amor, eu vim para isso. Não era assim, não foi isso que eu te ensinei, Pedro. E ele vai preso, e ele sofre todas as consequências por nós. Talvez eu, não sei, algum de nós diria: Pedro, corta a outra orelha. Mas Jesus não, ele amou aquele homem. E ele vai, cola a orelha. Esse nome de Malcolm aparece uma vez, aparece na Bíblia, não aparece mais. Mas eu creio que esse homem, a partir daquele momento que ele recebeu aquele milagre, ele se transformou. E Jesus veio para isso, transformar meu coração e o seu coração. Portanto, amados, fazendo parte agora dessa ceia, desse momento de comunhão, vamos fazer isso pensando no amor. É o vinho, o sangue de Jesus, o suco, o sangue de Jesus, o pão, o corpo de Jesus. E a palavra diz: e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Comamos do pão. Da mesma forma, ele tomou cálice, esse cálice que é a nova aliança, no sangue de Jesus, e nós temos essa aliança com Jesus, depois de examinarmos a nós mesmos. Ele diz: todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anuncie a morte, a minha morte, a morte do Senhor, até que Ele venha. Bebamos do cálice. Você pode se assentar enquanto nossos irmãos recolhem. Amém. Quero compartilhar com vocês nessa manhã uma palavra que fala muito ao meu coração. E volta e meia, uma vez por semana, 2 vezes, eu venho nesse texto e buscar, através da oração, aquilo que Deus tem falado de promessas às nossas vidas. Eu quero falar hoje para a igreja o poder da oração. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, buscando aquilo que está no nosso coração, sonho, desejo, planos, e prostramos diante do Senhor, e a palavra do Senhor diz: orai sem cessar, e aí Deus começa a trazer as bênçãos para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa família. Amados, o poder da oração é algo que a gente precisa voltar a viver isso verdadeiramente na igreja, voltar a viver isso
na nossa família, no nosso dia a dia, porque a oração, ela move montanhas. A Bíblia, ela não mente. E se a Bíblia diz que se eu orar e esse templo vai sair daqui a 10 metros, pela fé, o templo vai sair daqui. Então é a fé, é o crer. E no momento que nós começamos a orar, a nossa oração chega ao coração de Deus e Ele começa a alinhar as coisas. Você percebe que algumas coisas que você orou nesse ano não aconteceu. E eu quero dizer para você, não vai acontecer às vezes, mas não é uma profecia maldita. Mas muitas coisas que você está vivendo hoje, foi orações de 3, 4, 5 anos atrás. Aí Deus começa a olhar para o Binho, olhar para os irmãos e irmãs, e dizer, poxa, está aqui o pedido dele, e vai ser hoje. Então é a oração, quando nós oramos de todo o nosso coração, e não duvidando do Senhor, tudo começa a mudar. E eu quero ler com você um texto que está ali no Atos 12, e eu quero compartilhar essa palavra com você. O que Deus faz, como Deus faz, quando a igreja busca o Senhor. E a igreja é isso aqui, amados? Não, aqui é o templo. A igreja sou eu, e eu posso orar todos os dias, onde eu for, onde eu estiver. Todas as manhãs, quando eu estou caminhando com a minha esposa, a gente, o tempo todo, vai e volta, orando 40, 50 minutos, uma hora, outra hora. Às vezes pessoas falam para casar meio doido, nem de máscara ainda, falando sozinho, mas é o tempo que nós temos, bem gostoso de orar. Depois a gente volta, estuda a palavra, ora mais um pouco. Então, assim, não é oração tipo, eu vou colocar Jesus na parede para me dar alguma coisa, igual muitas vezes a gente vê em alguns lugares. Nada disso. É você orar, entregar e descansar, e Deus começa a trabalhar. Então, isso é muito interessante. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor, através da oração, as coisas começam a mudar, né? Quantas vezes, né, o Júnior ouviu assim como que é o nome dela? Esqueci. É que eu lembro do nome, mas não. Quantas vezes ela disse para Deus, será que esse menino não vai mudar, gente? Até quando? Aí, faz tempo, né? Mas foi 2020, Deus começa a mudar. Já mudou muito, mas agora uma nova visão, né? O próprio Binho, o Éder, Deus está trabalhando no coração desses homens. Isso tudo, amados, é através de oração, porque nós, desde quando eu vim aqui em dezembro do ano passado, a gente já orava para que isso acontecesse, e que era para ser em fevereiro, março, e Deus quis que fosse agora quase no final do ano, mas a bênção está chegando, e como a gente fala lá em Campo Grande, é só o começo, grandes coisas ainda vão acontecer aqui nesse lugar. Olha só, o texto diz assim, Atos 12, a partir do verso 1, porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar o fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que veio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te, depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe:
o anjo: cinge-te, calça as sandálias, e ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saindo, o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira, a segunda da sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Amém? Amados, existia uma festa naquele momento, o contexto dessa palavra, e o rei Herodes, que era filho de Aristóbulo, neto de Herodes o Grande, aquele que a sua irmã pediu a cabeça, a morte de João Batista, lá em Marcos 6, 17 ao 18 você vai ver isso. E Herodes, meio judeu, mas ele foi escolhido pelos romanos para que estivesse naquele lugar, ali cuidando de várias cidades como governador: Galiléia, Pérea, Judéia, Samaria. E ele, vendo aquele movimento todo na cidade, porque era a festa dos pães asmos, muita gente, muitos turistas, ele começou a perseguir os homens de Deus, os cristãos. E ali estava Pedro, ali estava Marcos, ali estava Tiago, discípulos que andaram com Jesus, e ele logo manda prender Tiago e matar. E vendo que aquilo era muito bom, manda prender Pedro para que no dia seguinte ele fosse apresentado, ou seja, com certeza no outro dia seria morto. E assim, ele começou a perseguir os cristãos. Ele não matou João, mas mandou exilar João. João foi exilado. E aí começa essa perseguição. Passa-se os tempos, o rei Herodes morre, de Agripa morre, 44 anos depois de Cristo. E aí começa o mover de Deus em vários lugares, Deus usando os homens e mulheres que ele tinha escolhido para ser líderes naqueles lugares. A gente tem, a partir daí, Paulo, tem Pedro, tem Barnabé, tem Lídia, tem várias pessoas onde Deus, em cada cidade, usava, deixando ali a sua igreja. E assim, amados, continuava a perseguição. E eu quero falar sobre o poder da oração. No verso 5 de Atos, o texto diz que Pedro estava guardado no cárcere, mas havia a oração incessante a Deus por parte da igreja. O texto fala 4 quaternos de soldados, ou seja, 16 soldados para cuidar de um homem acorrentado no fundo de uma prisão. Aos olhos humanos, Pedro sairia dali? Não tinha condições dele sair. Mas olha só o que estava acontecendo. A igreja perseverava na oração
em favor de Pedro. Então, se nós queremos os nossos irmãos, nossos amigos, vizinhos aqui de Bodoquena, parentes, famílias que às vezes não conhecem Jesus e não querem ouvir falar de Jesus, amados, a oração incessante da igreja, diária, perseverando, Deus vai começar a quebrantar o coração dessas pessoas. Tem pessoas aqui na cidade que com certeza você, quando olha para ela, fala assim: eu jamais vou falar de Jesus para essa pessoa. Às vezes é um medo da pessoa revidar. Mas, amados, quando você começa a orar, as coisas começam a mudar. Vocês estão vendo alguém aqui que há 20 anos atrás jamais você veria ele com o microfone na mão, pregando ou falando qualquer coisa, ou numa igreja. Eu já tinha jogado futebol ontem o dia inteiro, hoje a manhã inteira e a tarde inteira. A igreja, daqui uns dias, eu passava por lá. Mas começou a haver uma oração incessante da igreja, de pessoas a meu favor. E as coisas mudaram. E hoje eu não tenho dificuldade de falar de Jesus para ninguém. Porque a gente começa a orar, vem a paz, o Espírito Santo nos leva a alguns lugares que a gente jamais imaginaria ir. Mas o Espírito Santo te leva naquele lugar. E aquela pessoa brava, que não gosta de pastor, quando o Kleber veio aqui comigo, não sei se vocês lembram do Kleber, o pai dele, quando você falava pastor perto dele, ele jogava uma pedra em você. E o povo começou a orar. Hoje ele é líder de célula. O Kleber é líder de célula, o pai é líder de célula. O tio que andava por aí em outros lugares, em todos os lugares ele ia fazer as suas orações, já é auxiliar em treinamento para PGM. Poder da oração da igreja. Então, queridos, não perca a oportunidade de todos os dias, todas as horas, incessantemente, colocar para o Senhor aquela pessoa, aquele amigo, aquele irmão, alguém que você considera bastante, que não vem à igreja, nunca veio. Deus vai começar a transformar o coração dessa pessoa. Algo impressionante. E assim, as pessoas começam a chegar. Mas olha, Deus e depois a oração, o poder da oração. Então, quando você estuda prisões, a prisão era um corredor, lá no fundo da cela, tinha uma madeira que você abria aquela madeira, põe os pés dos cristãos, travava ela, e daí ele era algemado com os soldados para ele não fugir. Precisava tudo isso. Só trancafiar ele na cela. Mas eles achavam mais seguro ficar uma dupla cuidando e mais 14 homens no corredor para que Pedro não fugisse. Mas a igreja orava incessantemente. Perseverar na oração, amados. Essa era a tônica da igreja primitiva. E eles criam na oração deles e eles oravam e as portas se abriam. Paulo estava numa certa cidade pregando uma noite. Estava de passagem, mas como escureceu, ele ficou naquela cidade. Ele começou a juntar pessoas e ele começou a pregar. E as pregações de Paulo era rápida, gente. Eram 6 horas, 5 horas. E ele pregando naquele lugar lotado, uma altura de mais ou menos 10 metros, uma pessoa dormiu. Como algumas pessoas vêm para a igreja, às vezes dormem. E o cara caiu lá de cima. E o povo correu para socorrer. E Paulo bem tranquilo pregando. Porque ele sabia quem ele era em Jesus. E ele sabia o que ia acontecer. Ele para um pouco, vai lá, toca no rapaz, o rapaz levanta, ressuscita. Poder da oração de um homem de Deus. Amados, quando nós buscamos isso para nós, esse poder da oração, essa intimidade com Deus, onde você chegar, as portas estão abertas. Isso é muito de Deus, é impressionante
a gente poder estar em alguns lugares que jamais você pensava em estar, e você chega ali e todos te reconhecem como homem de Deus, como uma mulher de Deus, como uma família de Deus. O pastor Gilson tem um testemunho muito legal. Ele foi convidado para falar num aniversário, um horário de almoço, chegou lá, tinha várias pessoas, muita carne, bebida. Quando o pastor Gilson entrou, sumiram as latinhas de cerveja, sumiu garrafa, sumiu o copo. E ele disse: gente, eu não vim aqui para proibir vocês de beber, eu vim aqui participar do momento de comunhão com vocês. E daí começou a aparecer uma latinha de lá, outra de cá e tal. E aí na hora da palavra, ele dá uma palavra de Deus para aquele povo. Muitos daqueles que estavam naquela festa estão na igreja hoje. Palavra de homem de Deus. Homem de Deus não acusa, não rejeita, não afasta ninguém. Eu falo homem, homem e mulher. Quando você realmente é um casal, um homem e uma mulher de Deus, de oração, aonde você chega, tudo muda. É impressionante. Nas festas da família da minha esposa ainda tem muito som alto, quando nós colocamos os pés naquele lugar, diminui som, falas altas, todo mundo volta ao 110, desligam o 220. Porque eu sou melhor que eles, a minha esposa? Não. É porque eles nos reconhecem como homens e mulher de oração. Amém? Então, amados, perseverem na oração. Uma igreja que ora, onde ela chega, tudo se transforma. Porque não somos nós, mas é o poder de Deus, onde nós somos usados para ser canal de bênção na vida das pessoas. Aí vem o versículo 7 do capítulo 12, que diz que: eis que, porém, sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te, depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Amados, olha só o poder da oração. Quando você começa a orar, Deus, Ele vai enviar um anjo. Pode ser um anjo desse aqui que a Bíblia mostra, mas às vezes o anjo vem no momento que você está triste, angustiado, um irmão da igreja, um pastor, um líder de célula. Você está ali naquele dia tão, que você queria levantar e entrar embaixo da cama e ficar o dia todo ali. Aí Deus envia um anjo para falar com você, um anjo da igreja. Aí uma simples palavra, um bom dia, um abraço, as coisas começam a acontecer, porque Deus enviou um anjo para cuidar de você. Como eu disse antes, aos nossos olhos humanos, jamais Pedro sairia daquele lugar se não fosse a ação e o poder de Deus na vida da igreja. E aí Deus envia o anjo, resgata Pedro, e Pedro sai livre daquele portão daquela cidade para fora. Naquele tempo, várias cidades eram muradas, tinha um portão só de entrada e saída. Interessante que quando o anjo e Pedro chegam diante do portão, a Bíblia diz que ele abre automaticamente. Então, já tinha portão eletrônico naquele tempo. Portão eletrônico não é de agora, né, Bim? Eles já abriam automaticamente, mas, gente, poder de Deus. E aí ele diz para Pedro: levanta-te rápido. E eu quero dizer para você hoje, eu não sei a luta que você está enfrentando nesses últimos dias. Eu não sei. Mas Deus está dizendo para você hoje: levanta-te rápido. Eu vou cuidar de você. Eu vou abrir as portas para você. Eu vou te levar a um lugar onde você precisa receber a cura. Ou eu vou levar alguém até você para que você receba a cura.
ouça o que o anjo diz para Pedro: levanta-te rápido. Amados, chegou o tempo de nós andarmos de verdade. Todos os sinais apontam para o fim dos tempos. Não é mais tempo de nós buscarmos os tesouros, tantas coisas boas, é muito bom, mas o tempo agora é de nós sermos curados e buscar curar a nossa família. E é através da oração, do poder de Deus, do poder que Deus dá para a igreja, que isso vai começar a acontecer. Então, diante do que você está passando, as lutas, o que você tem buscado para você nesses últimos dias e até mesmo agora entrando dezembro, Deus tem algo muito especial para você. Mas não deixe de orar, de interceder, estudar a palavra, jejuar, que Deus vai abrir as portas para você. Esse Deus que operou um milagre na vida de Pedro, enviando o anjo, é o mesmo Deus que está aqui nessa manhã e que vai operar esse milagre na sua vida. E é esse Deus que nós servimos. É esse Deus que, como a Júlia disse, não deixou que nenhum de nós ficássemos acamados por conta desse vírus. Nós temos o pastor Dinho, da Atos de Justiça, lá de Campo Grande. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Se vocês colocarem no YouTube Pastor Dinho, vai aparecer o testemunho dele, de 57 dias entubado. E diz que ele tinha visões, mesmo entubado, ele tinha visões. E ele teve uma visão que chegou num momento, num túnel, como se fosse óleo queimado, alguma coisa, aquilo era tudo escuro. E uma voz dizendo: a decisão é sua, você quer caminhar ou quer voltar? E ele, no pensamento, dizia: não, eu quero ir embora. Tipo assim, eu não quero ficar mais onde eu estou, eu quero. E a mesma voz diz para ele assim: mas tem milhares de pessoas orando por você, que precisam de você. Aí naquela visão ele disse: então eu quero voltar. Amados, ele estava nas mãos de Deus, não tinha mais medicamento, nada. Naquele momento, ele voltou assim. 57 dias internado, deu alta, home care em casa, cuidando. Já está pregando, já está andando, jogando vôlei, nadando na piscina da casa dele. Poder da oração da igreja. E a igreja estava orando incessantemente, dias e dias no hospital, faziam círculos, ia trocando, um ficava 1h30, 2 horas, saía, chegava outro. O hospital era cercado de pessoas orando. Que bênção, né? Mas a gente podia fazer isso todo dia, toda semana, reunir a igreja em volta de um hospital, de uma clínica, de um asilo, e orar o dia inteiro, ou a noite inteira. Precisa você ficar lá a noite inteira? Não, reveza. Cansei um pouco, chega o outro. 5 cansou, 5 assume. Poder da oração que ora, da igreja que ora. E essa igreja aqui, amados, diante de tantas lutas nesses 30 anos, né? 30 anos? 29 anos. Essa igreja está de pé, porque sempre existiu um povo que orou, e é só o começo. Deus vai transformar essa cidade através dessa igreja. E eu creio muito nisso, eu creio no poder da oração. Amém? Agora olha só algo muito interessante. Eu oro e começo a orar, e começo a orar. De repente chega a bênção. Não sei se já aconteceu isso com você. Tipo assim, eu quero tirar umas férias na praia tal, vou orar e começo a orar. De repente alguém liga: pastor, as passagens estão prontas. Eu já me preocupei até com as poltronas que você vai sentar no avião, porque se você sentar da turbina para baixo, o barulho é para trás, o barulho é maior. E é aquela bênção e você fica alegre. De repente você diz assim: eu não acredito.
Não acredito que isso está acontecendo. Gente, se você estava orando, naquele foco, e a bênção chega, como que você vai dizer, eu não acredito? É o que estava acontecendo. A igreja estava orando intensamente por Pedro, Deus opera um milagre, e quando ele chega na casa da oração, o pessoal diz, não, isso é o espírito dele, ele já foi, ele já partiu. E a empregada dizendo, não, é Pedro, ele está ali. E ele, basicamente, ele não entra naquele lugar, ele só veio dizer, eu sou Pedro, estou liberto, anuncia isso para todos, e aí ele sai daquele lugar, porque provavelmente a perseguição chegaria ali onde estava o povo orando. Amados, quando você estiver orando, creia que a sua oração está chegando no coração de Deus. Não duvide de que Deus vai trazer a bênção sobre a sua vida. Não olhe circunstâncias, né? Até tem um hino que fala, não olhe circunstâncias, não olhe para trás, mas devemos olhar para o alvo, que é Jesus. E a oração faz toda a diferença na vida de um cristão, na vida da igreja. Então, se você está passando por alguma luta, alguma batalha nesses últimos dias, não deixe, não pare de orar. Invista o tempo que você puder em oração, porque a gente tem tempo para muitas coisas, mas quando fala-se em oração, o tempo é curto. Então a gente precisa abrir mão de algumas coisas. A palavra do Senhor diz, buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. E a gente tem visto que esse versículo está invertido no meio do povo. O povo está buscando as outras coisas, e o reino está ficando. Então a gente precisa dar valor na palavra de Deus, que diz que quando nós oramos, os céus se abrem. O salmista diz que, olha, interessante, quando a gente ora, o Senhor para e inclina os ouvidos para nos ouvir, e Ele tem ouvido as nossas orações. Amém? Eu quero finalizar dizendo para vocês que nós ficamos uma vez 3 anos sem carro. Vai para a igreja, volta para a igreja, e carona, depende de carona. A gente percebe que, por exemplo, o culto das 10, a pessoa quer te dar uma carona, mas também ele quer almoçar com a família, ele tem que te levar em casa, depois voltar na igreja e pegar a família, né? Ou te buscar de manhã num culto. E nós ficamos esse tempo sem carro. E um dia, já uns 3 anos passados, eu orando, eu falei, Senhor, se o Senhor me deu um ministério para cuidar de vidas, de visitas, para orar, para visitar, para estar perto, amém, que a igreja me dá o vale transporte, mas eu posso fazer 3 visitas por dia, de ônibus eu só posso fazer uma. E eu me lembro muito que eu falei para Deus, isso não é justo. Amados, isso foi numa quinta-feira. Passou sexta, sábado, domingo, segunda-feira de manhã. Eu chegava na igreja às 6 horas da manhã todo dia. O primeiro ônibus que passava na vila, eu ia para a igreja. E eu orava das 6 às 8 da manhã na igreja, todos os dias. E aí chegava alguém, ficava 10 minutos, ia trabalhar, outro meia hora, outro 20 minutos, mas eu ficava até as 8. E o irmão chegou e disse assim, pastor, eu quero que o senhor ore por mim, eu vou viajar, e eu não posso viajar sem a bênção do pastor. Eu falei, vamos orar, né? Ainda falei para ele, como você mexe com vendas, semana você vai explodir nas vendas, as vendas vão ser como de fato aconteceu. E ele foi ficando, eu falei, pedi oração, eu orei para viajar, ele não saía, eu fiquei incomodado, né? Mas fiquei tranquilo. Quando deu 8 horas, ele estava sentado assim lá na igreja e disse, pastor, o senhor acha que é justo eu ter 3 carros na garagem, usar só 2, um fica meses sem usar e o senhor andar de ônibus? Eu falei, cara, eu não sei se é justo, mas Deus te deu, te abençoou, né? É bênção, é prosperidade. Ele falou, não é justo. Ele enfiou a mão no bolso e falou assim, essa chave é de um carro para você. E você vai ficar com esse carro até Deus te dar o seu carro.
E se furar um pneu desse carro, eu quero a nota. Você não vai gastar com pneu, com combustível, com nada nesse carro. O carro é seu, mas eu que vou cuidar do carro. Eu fiquei sem ação, né? Eu fico meio como o povo que estava orando na igreja. Eu fiquei meio assim, peguei a chave. Amados, foram 8 meses, dia a dia, 8 meses com aquele carro. Um certo sábado, liga um casal para nós, queria oração, queria conversar. Falei para a Conceição, falei, amor, já cuidamos tanto desse casal. Casamento, levamos para cursos, tal, oramos, libertação. Será que aconteceu alguma coisa? Ainda sábado, que é o dia que a gente ficava o dia todo em casa, né? E aí falei com ela, ela falou, marca para eles virem 4 horas da tarde. E nós marcamos. E deu 4 horas, não chegaram, 5 horas, 6 horas. Aí quando estava bem escuro, eles chegaram. Aí sentamos na varanda, e eu falei, vocês querem ir para a sala? Porque eu peço para meus filhos subir e para a gente conversar. Eu falei, não, aqui mesmo. Aí começamos a conversar, papo vai, papo vem. Eles disseram assim, pastor, lembra que nós estávamos orando e o senhor foi lá na fazenda orar para a gente vender a fazenda, que tinha um problema sério e nós queríamos vender a fazenda? Eu falei, lembro. Eles disseram assim, o nosso vizinho de fazenda, que tinha colocado todos os problemas na nossa fazenda, toda briga, toda guerra, ele cobriu todas as ofertas de outros compradores, e nós vendemos a fazenda para ele. O problema da fazenda era que corria um rego de água, e o rego d'água era deles. Aí o vizinho da fazenda ia lá, mandava o peão pôr os postos para cá, para a água ficar para ele. E aquela era uma guerra, muito tempo, por causa de um córrego, uma coisinha. E eles venderam a fazenda através da oração. E aí eles disseram, nós viemos aqui te dar uma oferta por conta da venda da fazenda. Eu falei, amém, né? E era um carro semi-novo, 15 mil quilômetros rodados, completo. 8 meses depois que o irmão que me emprestou aquele carro, lançou uma palavra profética, o carro chegou aos meus... A gente estava orando para um carro completo, assim, que sempre a gente, carro era, né, bem simples assim, e esse carro veio completo. Motivo de oração. E se eu falar para vocês que eu ficaria aqui até meio-dia contando testemunhos sobre resposta de oração, ainda ficaria assuntos para outro dia, de tanto quanto Deus é bom para quem ora e que realmente crê no poder de Deus. Amém? Quantos aqui creem na oração, na palavra, na fé e no crer? Eu quero orar hoje por 2 pessoas, e que eles vão vir aqui na frente. Quero orar pelo Júnior e pelo Binho. Você não fala, mas vai orar por homens, porque você está acompanhando os homens? Não, porque esses homens têm um probleminha de enfermidade, e eu creio, em nome de Jesus, que eu esqueci o meu óleo, que eu queria ungir eles. Mas amém, Deus sabe. E através dessa palavra, nessa palavra, e tantas outras palavras de oração, Deus tem cura para a igreja nessa manhã. Deus vai curar os nossos amados nessa manhã, porque Ele é um Deus fiel e um Deus poderoso. Como Ele opera do jeito dEle, da forma dEle, hoje Ele está operando aqui assim. Poderia falar, tem mais alguém enfermo? Tem, pode ter. Especificamente eu vou orar por eles, e depois eu vou orar pela sua saúde também. Amém? Então, Júnior e Binho, diante de alguns exames que você fez, que não mostrou nada, mas existe uma enfermidade. O Júnior toma remédios fortíssimos para um problema nos rins. Isso é ruim. Hoje de manhã Deus está aqui para curar esses homens. Tantos milagres a gente vê na Bíblia, e o mesmo Deus daqueles milagres é o Deus de hoje. E se você crê que Deus vai curar esses homens, você vai levantar e vai estender sua mão direita. Eu vou orar e você vai profetizar daí,
a cura sobre esses homens. Em nome de Jesus. Aleluia. Grandioso Deus. A palavra do Senhor diz lá em Isaías 10, 27, que naquele dia, todo jugo, todo fardo, todo peso foi despedaçado. O texto fala por conta da gordura, mas é a unção do Senhor que está aqui nesta manhã, desde quando começamos a tomar aquele café. O Senhor é Deus poderoso, está aqui. E ouvindo um pouquinho da história, Senhor, da saúde do Binho e do Júnior. Nesta manhã nós estamos aqui, Deus, para orar, declarar cura e a vitória na vida desses homens, em nome de Jesus. Senhor, eles não nasceram assim, com essa enfermidade, e eu não tenho dúvida que não foi o Senhor que colocou essa enfermidade. E se existe algo da mão do inimigo sobre a vida desses homens, hoje, essa enfermidade vai sair. Essa enfermidade está sendo arrancada do corpo físico desses homens. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo, Deus poderoso, o Senhor mandou um anjo lá na cadeia, Senhor, e tirou Pedro. Que o Senhor envie um anjo médico do Senhor aqui agora, para tocar no corpo físico desses homens, e arrancar essa enfermidade agora, no nome de Jesus. Eu oro e repreendo, Pai, essa enfermidade na vida dos meus irmãos, que essa enfermidade sai da vida do Júnior nessa manhã, eu repreendo em nome de Jesus. Na vida do Binho, Senhor, em nome de Jesus, vai caindo por terra toda enfermidade, todo mal-estar, Pai, no nome de Jesus. Se esses homens receberam algo que não é do Senhor, uma palavra, ou falaram, ou inventaram algo que está no mundo espiritual, trazendo mal à saúde deles nesta manhã, tudo que estava bloqueando a saúde, o milagre de eles receberem a bênção, seja desbloqueado agora, em nome de Jesus, e que venha sobre eles um toque do Senhor, e que o Espírito Santo toque agora, Pai, nessa enfermidade, queima agora, Senhor, destrói agora, e que eles recebam a cura, em nome de Jesus Cristo. Onde, Pai, onde quer que esteja essa enfermidade agora no corpo dos teus filhos, que haja o toque do Espírito Santo, curando, renovando e restaurando. E eu creio na palavra do Senhor, que diz que quando nós oramos e cremos, o Senhor faz. Eu creio pelo poder da tua palavra na cura dos teus servos, e assim orando pela tua igreja, Pai, sobre a saúde de cada um dos meus irmãos, aqueles que não vieram, aqueles que estão aqui, que precisam, Pai, receber do Senhor a cura, em nome de Jesus. Traz essa cura nessa manhã, se é emocional, Pai, em nome de Jesus, se é algo com relação, Deus, a qualquer área na vida deles, a saúde, depressão, angústia, ansiedade, Senhor, vai tirando agora em nome de Jesus, vai curando a igreja do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. A tua palavra diz que quando a igreja ora e persevera, a bênção chega, e a bênção chegou aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Cura, libertação, renovo, restauração sobre a vida da igreja do Senhor Jesus nessa cidade. Deus, caia por terra agora toda enfermidade, em nome de Jesus Cristo, que começa a partir de hoje, o Senhor Deus, alinhar o coração desses homens, dessa igreja, ao coração do Senhor, e que todos possam receber a bênção, milagre, cura, restauração, em nome de Jesus. E assim a igreja diz, amém, aleluia, amém, queridos, amém, amém, receba a cura em nome de Jesus, amém. Terminamos, vamos orar para finalizar esse momento. Dia 12 e 13 nós vamos estar aqui de novo, vai ter a formatura, e é o último final de semana que eu venho nesse ano, e talvez eu volto em janeiro. Estou vendo uma agenda com o pastor William, até o novo pastor assumir, e talvez eu devo voltar meio de
de janeiro. Mas enquanto isso, né, tem o Rubinho, o Júnior, a gente vai continuar se falando e vamos nos fortalecer no Senhor Jesus. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu quero louvar o Senhor por esse dia, por essa igreja. Que privilégio estar aqui, Pai. Como é bom sentir a presença do Senhor nesse lugar. Saber que o Senhor está aqui falando conosco, tocando o nosso coração. E nessa manhã que essa palavra venha a ficar impressa no meu coração, no coração dos meus irmãos. De que nós devemos perseverar na oração. Independente da situação, o Senhor vai enviar um anjo, o Senhor vai tocar, o Senhor vai trazer a bênção. O Senhor fez isso com Pedro, o Senhor vai fazer comigo, com a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Te glorifico por essa igreja aqui nessa cidade, porque através dela, Senhor, muitas vidas virão para o Senhor. Por isso, em nome de Jesus, usa a vida de cada um dos nossos amados, Pai, para falar do Senhor às pessoas que não te conhecem. E que essas pessoas possam despertar o desejo de conhecer o Senhor, de conhecer a tua palavra. E aí o Senhor vai usar cada irmão, cada irmã, cada líder aqui para caminhar com essas pessoas, até que elas possam voar com as suas próprias asas. Em nome de Jesus nós oramos, e que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a nossa esperança em Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Bom almoço, que Deus os abençoe.